Olá, estamos aqui de volta para mais um episódio do nosso podcast O Poder da Restauração, Casal Curado, Família Feliz. Eu sou o pastor Paulo Lima, psicanalista, analista, terapeuta familiar. Tenho 7 livros de minha autoria falando sobre família. E também nós estamos na imersão na restauração de casais em Guarapari. E estamos recebendo aqui para um bate-papo, um tempo de qualidade, um tempo suave com Deus, nesse podcast aqui, os nossos queridos irmãos e amigos Francisco e Eliane. É uma grata satisfação estar com vocês aqui, viu, nessa tarde, recebendo vocês para a gente poder conversar, falar, dialogar daquilo que é bom, que é santo, que é verdadeiro, daquilo que a gente vive. E naquela perspectiva que nós estamos aqui. O churrasco à mesa, como se fosse na sua casa, naquele dia que nós ficamos ali uma tarde inteira, até a hora do bolo, que foi um bolo feito pela irmã lá, que foi um bolo bem gostoso. Um bolo que eu me lembro que é bem gostoso. Todo mundo achou que não ia ficar muito gostoso, eu gostei muito. Estava solado, mas estava bom. Eu não ia dizer isso, vai que ela escuta, vai que ela ouve, mas estava bom. Tinha um ingrediente muito bom lá, né, que era a comunhão. Fez a diferença. Sorriso, muita brincadeira, rimos muito com o Celso, né, com a Simone. Com vocês também, né? Luciano. Isso, foi muito legal. Nós que agradecemos, pastor, de estar aqui, né? Pelo convite e podermos estar aqui, né? Para colaborar aí com o senhor. Que bom, que bom. Fico feliz, viu? Um abraço também à igreja de vocês, aos irmãos em comunhão conosco. Isso é muito bom. Eu gosto muito desse convívio, dessa comunhão santa. Isso traz paz para o nosso coração. Imagine Deus. Tem um tema aqui bem legal, sugerido por todos nós, que é algo que vai deixar quem está em casa assim pensando, como é esse tema? Quando coloquei o tema aqui, eu falei, rapaz, você vai deixar o povo em casa assim, por que isso? Mas vocês que vão ter que explicar, certo, Eliane? Vamos lá. Um convite especial, gente, um tema diferente, um convite especial. Quem é que vai começar falando sobre o que levou vocês a participarem da imersão? Posso falar? Primeiras damas, né? Então, quando a gente recebe ou faz um convite, né? Eu acredito que é sempre especial. Porque você separou alguém para fazer parte de algo, então essa pessoa já é especial. Verdade. Então, um convite especial vem de quem? De alguém muito especial, né? Nós fomos convidados pelo casal Luciano e Lucinéia para estarmos lá na imersão em Guarapari. E assim, foi realmente algo muito especial, né? No início a gente estava sem expectativa alguma, fomos mesmo por causa do convite deles. E tudo que nós vimos lá nos surpreendeu, fez a diferença. E para ter certeza que é um convite especial, né? A gente deixa aqui bem claro que quando você for convidado para ir para uma imersão, vai valer a pena. Até porque eu conheci vocês de perto, e ali é um por todos e todos por um. Quando um vai no lugar, leva os outros dois. Isso aí. Eu aprendi com vocês, achei legal essa coisa de um convida o outro e todo mundo vai junto, né? E o companheirismo, a amizade, o coração, e Deus usando vocês para essa comunhão, não é verdade? Agora, Francisco, o que chamou a sua atenção logo que chegaram na imersão? Lá tem tanta coisa bonita, né? Aquela cachoeira. Isso, eu acho que... tanta coisa bonita naquele lugar. Está mais bonito agora, tem que voltar lá, hein? Vamos voltar. Deu uma repaginada ali. Olha, só já fomos convidados. Então agora então vocês têm que ir para ver. Só que dessa vez nós vamos para trabalhar. Tá junto com vocês para ajudar lá, seja no que for. Isso é muito bom. Alguém carregou a mala de vocês? Alguém carregar, então sim. Vocês vão carregar de alguém. Carregar, com certeza. Mas então, eu acho, pastor, o que chamou a atenção ali de cara, nós chegamos cedo, né? Naquele dia nós chegamos cedo lá. Então, aí nós tivemos a oportunidade de conhecer lá o sítiozinho, a chácara, não sei como chama. Cada lugar do Brasil chama de um jeito. Isso aí, sítio. Lá eles chamam de zona rural. Aí você vai para São Paulo, é chácara. Isso aí. Cada lugar tem a sua, né? Isso. Então, o lugar é muito bonito, né? Como o senhor falou, tem a cachoeira, né? Então, eu gosto muito de verde, né? De lugares assim, sítio, interior, eu gosto. Então,
ali junta as duas coisas, né? Tem interior, mas é perto da praia também, né? Então, eu gostei muito da localidade, foi muito legal. A recepção das pessoas, né? O pessoal deu uma atenção para a gente, muito legal. Foi ótimo, o lugar é muito bonito, eu gostei demais. Tem gente que vai para lá e pensa assim, vim para um encontro de casal, então, vou dançar, ter um baile de gala, vou botar uma roupa bonita, e aí começa aquele monte de ministração, né? E depois ainda tem aquela sala do aconselhamento, a sala da terapia, onde ali é o abrir do coração, compartilhar com gente madura, gente assim vocacionada, os psicólogos que estão lá, os psicanalistas, gente que está interessada em te fazer melhor, né? Em te servir para você servir com mais qualidade. E quem é que vai contar essa experiência da sala do aconselhamento, hein? Eu posso voltar à primeira pergunta? Lógico, todas. Porque a mulher tem um outro olhar, né? Isso. Você fala assim, vou pôr um trabalho de casais, imersão. Então, você já vai tenso. Porque todo tratamento nos traz uma tensão, né? Sim. Só que quando você chega lá naquele ambiente, parece que você vai para um descanso no final de semana. E isso já te dá você relaxa. Já tem uma apresentação diferente de um tratamento ao qual é proposto o trabalho. Sim. Porque ela tem um tratamento de choque, né, pastor? Apresentação na alma. Pois é. Então, de repente, quando a pessoa chega lá e vê aquele tanto ambiente de pousada, de sítio, de verde, cachoeira, a pessoa fala assim, realmente vai ser um final de semana para descansar. Isso. Mas aí o que o senhor falou, né? Quando entra lá para a sala de aconselhamento, aquele trabalho lá, é indescritível. Porque não é um casal comum que nos atende, né? São profissionais e, assim, eles abrangem a sua ferida, de acordo com o que você vai falando, você fica muito à vontade. Sim. Né? E é o que a gente começou a falar. Nós fomos para lá sem nenhuma expectativa. Foi um convite. Por que especial? Porque depois que nós saímos de lá, a gente percebeu que realmente era especial. Nós estávamos numa situação, assim, conflitante dentro de casa por conta da rotina que foi mudada, né? A gente hoje tem a minha sogra morando com a gente. Naquele momento estava muito difícil. Não difícil assim do relacionamento a dois, mas da rotina ter sido quebrada. Então tinha muita coisa a ser falada que não se falava dentro de casa, por conta do movimento que a gente estava tendo de ocupação, de estresse, de mudar todos os nossos hábitos. Era uma época da pandemia, né? Já tinha o estresse da pandemia. Foi né? logo após a pandemia, foi logo, né? Isso logo aí. no primeiro momento de liberação. Isso aí. A minha mãe estava com a gente, devia de ter um ano, ela morando com a gente. Minha mãe tem 90 anos, vai fazer 90 anos agora. Isso. E ela com Alzheimer, né? A princípio, ela não pode ficar sozinha. Ela não podia ficar sozinha, precisa de cuidados para ir ao banheiro. Que tem que ter. E a gente tentou levar, não, vai dar certo, tem eu, ela, minha filha, então a gente tentou, né, fazer da nossa maneira assim, não, eu vou dormir com ela, eu fiz o quarto embaixo, a minha casa tem condição, a gente conseguiu colocar um quarto embaixo para ela, eu dormia com ela, né, mas não estava dando, então naquela época eu já estava estressado à beça com isso. Isso mudou o nosso casamento, porque eu deixei de dormir com a Eliane, eu dormi uma vez ou outra, né? Eu estava dormindo com a minha mãe e não conseguia dormir por causa dela, né? Então hoje em dia a coisa está mais fácil. Depois do aconselhamento a gente chegou lá, se o senhor perguntasse vocês estavam assim, tínhamos problemas no casamento, mas a gente já está casado há muito tempo, né? 40 anos, contando o casamento, mais... 41 anos. 41. 30 de casado e 40, mais 10 31 namorando. de casado e mais 9, né, de namoro. 9 de namoro. Então... Não fala que a gente está namorando ainda. Não, contando a época que não éramos casados, né? Então, é bastante tempo, né? Então, já tínhamos uma rotina, na verdade, né? Apesar da gente sempre estar quebrando rotina, passeando, viajando, coisa e tal, mas já tinha. Então, para mim foi ótimo aquilo lá. Eu não esperava, como eu falei, né? A gente foi convidado assim, vamos para o encontro de casais. Para mim, um encontro de casais como eu já fui em outros, né? E eu, vamos lá, vamos aproveitar. A gente também trabalha com casais na nossa igreja e a gente aprende um pouco, coisa e tal. Só que realmente foi impactante. Foi muito bom, muito bom. Eu não esperava daquela maneira.
foi muito bom, muito bom. Né? Algumas falas que a gente não tinha em casa, né? Foi um desabafo. Né? Como é que o senhor chama, perdão? A sala lá, sala de aconselhamento com o casal que eu agora não lembro, no Robson, e eu não lembro o nome dela, Verônica. Isso. Foi muito bom, né? Foi muito legal. Um casal mais novo do que nós, mas que nos ajudou nos nossos problemas, né? Então a gente conseguiu ajustar, eu acho que bastante coisa ali. Foi tremendo. O Robson e a Verônica são mais jovens do que nós, né? Mas o que eles já passaram na vida, parece que tem 90 anos de idade, né? Não, porque às vezes a gente... O Robson foi o testemunho dele. Às vezes a gente pensa que a gente, né, por ter idade, a gente sabe mais do que... Não é assim, a gente sabe que não é desse jeito. A gente está aprendendo com todo mundo, todo né? O tempo todo. Isso aí. O Robson, até hoje, ele dá o testemunho dele e ele consegue paralisar todos nós que já estamos ouvindo há mais de 10 anos. O testemunho dele é tremendo. O testemunho dele é tremendo. E ele foi uma coisa simples, né? Ele bateu lá no Vale da Sombra da Morte. Não foi. Se Jesus não entra naquele negócio, ele não estava aí. Jesus entrou e reconectou ele com ele mesmo, né? Com o Pai, com o Espírito Santo. Exato. Foi saúde, foi problema na família, né? Com o pai. Tudo assim, foi uma avalanche, né? Assim. Sim. E ele está muito bem hoje em dia, graças a Deus. Que bom. Virou um microempresário da área de barbearia, né? Ele está fornecendo produtos para a barbearia. Legal, a esposa está com ateliê também. Que bom. Moram lá. Eu encontrei o Robson na rua, andando no Espírito Santo. Aí passamos lá e encontramos ele. Mas gente finíssima. Bom, então, assim, mediante isso tudo que aconteceu, né? E o que estava acontecendo, chegou lá nesse encontro de casal, que era uma imersão. E aí a gente começa a encontrar nossas curas, né? Nossos porquês. A gente começa a entender onde a gente precisa ajustar, onde não está ajustado. Então a gente sempre pensa que um casal, quando vai lá, por mais que queira uma manutenção, ou preventiva, ou corretiva, existe um momento de cura dele. Existe um momento que ele se depara com uma situação de, olha, eu estou aqui, e estou com uma situação que eu preciso de um bálsamo de Gileade para curar essa feridinha. Teve alguma assim pertinho de vocês? Em algum momento que você falou assim, olha, isso aqui foi uma cura. Teve uma cura para nós aqui. A gente precisou entender que a gente estava, sem querer, fragilizado. Isso doía e a gente não estava entendendo. Então, foi na sala de aconselhamento que assim, teve uma explosão de sentimentos por conta do que a gente falou, coisas que não falava no dia a dia. Sim. Né? E assim, eu lembro que eu chorei muito, eu chorei como criança, coisa que não é comum em mim. Né? Às vezes eu passo por algumas situações e eu fico firme, mas eu chorei de soluçar, você lembra? Lembro. E aquilo ali foi um desabafo. Foi um desabafo completo, como se tivesse sido lavada mesmo. Só pelo fato de falar, ser ouvida, se expor, ser ouvida, né? E ser ouvida por alguém, né? Não é uma pessoa comum eles, né? Posso falar isso, né? Pode. O testemunho deles, a maneira com que eles abordam, e a Verônica, né? E quando eu falava muito assim, me expressava muito, ela agora não, né? Ela se posicionava, né? E isso foi bom para mim. Sim. Tipo, agora você fica quietinha, deixa ele falar. Isso, deixa ele também. Então, o posicionamento da Verônica foi, assim, marcante. Tivemos vários momentos, né? Vai lá, vem cá, sala de aconselhamento e tal. Aí tem o auditório também, que é uma pegada boa, né? Uma pegada, assim, de imersão. Então, a gente tem um tempo de descanso, tem um tempo de refeição, mas a gente dá muito tempo para as palestras, os ensinamentos, porque em 4 dias é muito pouco tempo para a gente tentar entender uma vida inteira. Mas se você focar, consegue. Até porque, às vezes, a pessoa escutou 11 palestras, mas vai ser uma que vai tocar naquele lugar onde... Mas também tem um detalhe, um diferencial. São 4 dias, mas não é nada maçante, cansativo. Não é assim. Porque quando a gente vai 4 dias, encontro de casais, imersão, você vai ficar num espaço, alguém te tratando. Deus me livre. Uma pessoa agitada como eu nunca iria para lá imaginando isso. Vou ficar 4 dias escutando palestras. Mas não é assim. É uma cura leve. Passou rápido. Acho que passou até muito rápido. Até muito rápido. Foi mesmo, né? A gente começou ali
naquele momento, na quinta-feira, daqui a pouco a gente já estava no domingo após o almoço rindo. Isso aí. E contando já na hora história, de ir embora, já na hora de ir embora, vocês já indo embora, vamos mais um cafezinho, ninguém queria ir, vou ficar mais um pouco. Eu ainda me lembro que eu falei assim, amanhã vocês vão sentir saudade na hora do almoço, a mesa posta, ninguém lava prato. Isso aí. O cardápio de lá é excelente também, né? Muito bom. Cardápio nota 10. Comida do campo, né? Comida caseira, comida feita assim, não industrialmente falando, né? Com poucas pessoas fazendo, e todo mundo com coração de mãe, então faz como se fosse para os filhos, né? Um almoço bem legal. E lá no auditório, qual a palestra que você fala, nossa, eu não sabia que essas coisas existiam, não sabia que eu poderia ouvir alguma coisa ainda vindo de um tempo trabalhando com casal, com família, com igreja, o que chamou a atenção? Então, eu particularmente gostei muito da sua primeira palestra. A primeira palestra, quando você contou a sua história, a família, né? A árvore genealógica. Isso aí. Aquilo dali falou bastante comigo, né? E a gente vê ali também, né, pastor, como é que o diabo, ele influencia, né, a nossa vida por causa de familiares, essa coisa toda. Então, para mim foi uma coisa também impactante, foi muito, muito bom. É por isso que chama árvore genealógica, né? A gente não tem ideia disso até que a gente estuda sobre isso. Árvore, né? Porque uma árvore é assim, né? Ela dá o fruto, aí o fruto tem aquela semente, e aquela semente inevitavelmente gera outra árvore igual. Não pode uma manga gerar um pé de abacate. Não dá. Nunca. Não. Não é verdade? Isso. Botou abacate, vai nascer abacate. Botou manga, é manga. Então, a árvore genealógica é por isso uma árvore, né? Que vai passando de um para o outro e é sorrateiro. A gente não percebe, mas a gente vê que está cometendo os mesmos erros. Sim. De repente, as mesmas falhas. Às vezes, tendo os mesmos prejuízos nas mesmas áreas. Às vezes, andando em círculo. E, rapaz, eu não consigo evoluir. Mas meu pai não conseguiu também, minha mãe não conseguiu também. E, pastor, uma coisa interessante nisso aí é que, um exemplo, uma pessoa que sofreu com o pai, que bebia, que chegava bêbado, batia na mãe, coisa e tal, não sei o quê, sempre condenou aquilo, sofreu com aquilo, o filho, e depois ele passa a fazer a mesma coisa que acontecia com o pai, né? É verdade. Né? Ele condena, ele rejeita, né? Sabe que é errado. Sabe que é errado, mas não tem força. Não tem força. Para parar. Sim. Por isso que quem está ouvindo a gente em casa agora, Eliane Francisco, sabe, tem que entender que se Cristo não entra, que se Jesus não entra, verdade. Que se o sangue do Cordeiro não entra, você não tem cura. Não tem. É verdade. E eu não estou falando nada contra a ciência, nem médico, nem psicólogo, nem psicanalista, até porque eu gosto dessa área muito e me utilizo dela. Mas não tem como você deixar de ser sabotado. Né? Sim. Quantas pessoas que dizem, já estou na terceira empresa, fali, minha família veio de falência. Então ele tem ideias, ele tem até um certo respaldo financeiro para começar alguma coisa, ele tem sabedoria, né? Tem vontade, mas ele vê que 2, 3 anos depois ele está igualzinho. Não é próximo, não é feliz. Mas é o que o senhor falou, não é o senhor que está falando, a própria palavra que Jesus quem diz. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Nada. Né? Nada. E às vezes você quer ser feliz no casamento, quer ser feliz nos negócios, quer ser feliz sem ele não tem como, não tem como, pastor, não dá. Tem sucesso, até porque você pode até ter bens, mas você não tem paz. Não tem paz. Então, você vai usufruir daqui como? Só com paz que você usufrui de algo e fica bem, equilibrado, feliz. Exatamente. Até naquela palestra também que você gostou tanto, que chama-se Colunas Espirituais da Família. Eu não lembrava o nome. Não lembrava. Já tem 1 ano, né? Fica tranquilo. Eu estou fazendo relembrando aqui para vocês. Colunas Espirituais da Família. É tão assim legal, porque eu vivi na minha família. Eu não vivi na família do outro. Então, eu estou falando de mim mesmo. Sim. E da minha família inteira. Então, não é da família de ninguém. Uma história real. Eu me sinto muito à vontade. Toda vez que eu conto a história, apesar de que ela é meio esquisita, o pacote é esquisito, né? Sim. O pacote de assuntos é esquisito. É meio sinistro. Mas Deus vai desenrolando o rolo, né? Deus vai tirando os nós, vai fazendo uma coisa ou outra.
E eu me sinto muito à vontade, porque eu já escutei muita gente falar assim, nossa, era igualzinho o senhor, minha família era igualzinho, eu não entendia. Aí eu falo daquela cabeça de dinossauro que está enterrada dentro do local, e na verdade não é cabeça de dinossauro, é porque a pessoa, às vezes, tem algo na vida que impede ela de prosseguir, porque tem que ter uma faixa assim, visível no mundo espiritual, sob nova direção. Sim, sim, é isso mesmo. Enquanto não tiver isso no mundo espiritual, sob nova direção, você não consegue fluir. Verdade. Pode ter o que tiver que não flui, né? E é um momento muito especial daquela ministração, que ela depois vai para a sala de aconselhamento e a pessoa já chega assim, aliviada. Sim. Olha, eu escutei, eu fui ministrado e eu estou passando por algumas coisas que aquele moço passou. Se ele se livrou, sim, isso aí. Se o cara está vivo, né, Brasil? Eu vou viver também. Isso aí. Ou pelo menos uma coisa eu tenho certeza, ele não morreu daquilo. É isso aí. Então tem chance para mim. Também, é claro. Isso é muito interessante, né? Isso é muito legal. Aí tem também a palestra da paternidade, tem da sexóloga Virginia Pérez. Aquilo ali é um parafuso a menos para todos nós, né? Quando Deus fez ela, colocou o quebra-cabeça todinho. Tem uma pecinha ali que tirou ela ali daquele estojo de montagem da caixinha. Ela é fora da curva, mas é muito legal porque fala sobre... Ela é uma doutora na área. Muito bom, muito bom. É um momento que a gente gosta de falar com ela e ela esclarece bastante. E com humor, né? Com humor também. Fica uma pôr, coisa leve, sim, você fica sabe leve. que a vida sexual ela é uma área que é um tabu. Sim, então. Até hoje. Para todos nós. Sim. É um tabu. Sempre vira piada, né? Sim, não, as pessoas têm isso na cabeça. Mas porque é um tabu. Pode, que não pode. As pessoas vêm abusadas. Sim. Elas vêm molestadas, elas vêm escravas, às vezes, de uma situação. Escravas. Isso aí, escravas. É isso aí. E essa coisa vai escravizando a pessoa. Aí ela chega no casamento, em vez dela ter um relacionamento afetivo, voluntário, cordial, generoso, ela se sente escrava do esposo, ou o esposo se sente escravo da esposa. Entendeu? A escravidão volta novamente. É o abuso dentro do próprio casamento, né? Volta à tona. Isso é muito perigoso. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas crianças, né? Sim, muito verdade. Porque eu conheço histórias de pessoas que nem sabiam que os filhos tinham sido abusados. E quando chegou lá na frente, foram contar para os pais, já tinha passado 20 anos. 20 anos. Muitos anos. E a gente teve que cuidar dessa família. Eu vou falar com o pessoal que está em casa agora. Você que quer ir para imersão na restauração de casais em Guarapari, você pode chamar no WhatsApp 21 98844 5681. A gente tem trabalhado lá com várias pessoas na área da psicologia, psicanálise, são pastores, terapeutas, todo mundo cristão. E assim, não tem ninguém bom lá, bom é Deus. E todos são Lázaro, como eu ressuscitei e muitos outros também. Aí esse povo ganha autoridade para poder falar na área que eles foram libertos, na área que Deus tirou mesmo lá os demônios, limpou mesmo a árvore genealógica para poder as pessoas receberem de uma árvore limpa a limpeza na árvore genealógica delas. Então, Francisco e Eliane, deixa eu fazer uma pergunta. E a comida? Como ela é o quitute? Vale a pena o café da manhã, o almoço, a janta? Que abundância é aquela, hein? Eliane já falou aqui, né? Que muito bom, abundância. muito bom. Excelente. Não Não só o tempero, mas o que se faz, né? O cardápio mesmo em si é excelente. Que bom. Está ganhando bonito. Que bom ouvir isso das mulheres. As mulheres sentam aqui, eu fico até com receio de fazer essa pergunta, porque geralmente as mulheres são mais rigorosas no cardápio, né? Não, mas ali não deixa a desejar nada, não. Ali é tudo bem abundante mesmo. Você sai dali com alguns quilos a mais, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta, Eliane. Se alguém receber um convite especial para ir numa imersão, você aconselha a pessoa a ir? Com certeza. E se não tiver problema? Porque às vezes a gente acha assim, quem tem problema é meu vizinho. Não. Não, mas desculpa, mas foi o nosso caso. A gente vai achando que a gente não tem problema nenhum. Né? A gente vive bem muitos anos, não tem brigas, essa coisa toda. Mas sempre tem um probleminha, né? Que às vezes a gente, acho que a nossa mente mesmo às vezes esconde da gente, né? Sei lá. E lá a gente acaba descobrindo, né? Não tem nada bom que não possa ser melhorado, né? Exatamente. Também tem isso. E assim, olha que nós somos do Rio e fomos para o Espírito Santo. É chão, hein? E detalhe, nós fomos de ônibus.
E outro detalhe, o ônibus quebrou. É prova. Eita, foi prova. Voltar... Mas quebrou na ida ou quebrou na volta? Quebrou na ida, Então, daria para desistir. Perseveraram mesmo. Perseveramos. Se fosse para voltar nas mesmas condições que fomos há um ano atrás, nós voltaríamos. Sim, sim. Porque valeu a pena. Que legal. Foi muito bom, muito bom, pastor. Assim, todo o conteúdo, né? Eu até queria falar sobre a palestra do pastor Francisco. Paternidade, né? A maneira que ele aborda, assim, eu estou sempre ouvindo falar sobre isso, né? A gente trabalha com casais, Sim. A gente sempre ouve muitas famílias, né? Eu já trabalhei muitos anos com as mulheres da minha igreja, e eu nunca vi ser abordado daquela forma, a apresentação que ele faz, se colocando no lugar. Acho que não dá para falar todos os detalhes, que as pessoas precisam ir lá, né? Para ver. Então, assim, foi bem interessante, foi um diferencial. Vale a pena. O pastor Francisco fala ele diz assim, posso ser seu pai? Isso mesmo. Legal. Posso me colocar na posição de seu pai? E você imagina, eu com um pai que sempre foi, meu pai já é falecido, e sempre tive um pai separado, sempre adúltero, quer dizer, eu nunca tive pai. E o pastor fala que se ele pode ser meu pai. Eu lembro que a Eliane falou assim: vou lhe chamar de pai mesmo, hein? Porque eu não tive pai. Não que sei banquete, foi muito bom. Não, e às vezes, né, mesmo no caso da Eliane, ela, como ela falou, ela teve um pai que era adúltero, tinha algumas mulheres, coisa e tal. Desde que eu a conheço, que o pai dela era visita lá na casa, né? Nunca morou. Então ele ficava um tempão fora, depois aparecia uns dias. Mas não é só isso. Eu tive um pai que nunca fez isso, né? Meu pai era sempre presente em casa, trabalhava, nunca bebeu, nunca fez isso e aquilo, mas nunca teve amor também, né? Aquela coisa de carinho de pai, de conversa. Então, meu pai morreu com 90 anos, morreu tem 2 anos, mas a gente nunca conseguiu ter uma conversa assim, de como pai e filho, orientação, é isso. As orientações que tinha era briga, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não era senta aqui, vamos conversar, né? Então, a gente aprende isso também, né? A gente tenta fazer isso. Na verdade, para mim, a palestra ali, né, chegou um pouquinho mais tarde, porque a minha filha já estava, né, adulta, vamos dizer assim. Mas eu não tinha filho pequeno. Mas para quem tem filho pequeno também, acaba colaborando, ensinando exatamente, né, como fazer. Muito bom. E essa ausência da paternidade, ela subjuga muito as pessoas, né, Eliane? Porque você não consegue ver a figura de Deus. Sim. A pessoa fica insegura, não tem um referencial. É como se o pai fosse uma âncora para a gente chegar a Deus. Né? Não, e você coloca, se o pai é isso aqui, então Deus não deve ser muito bom, né? Exato. Francisco, olha, eu vou te falar uma coisa com sinceridade. Você tocou numa tecla agora que tirou daqui dentro do meu coração. Eu ia te falar isso. Exatamente da maneira que eu mais ouço é isso. As pessoas dizem assim, Deus é um cara ruim. Porque meu pai é ruim. É ruim, isso. Para você ver como inimigo, né? O diabo mesmo atua na mente da pessoa, fazendo uma correlação, comparação do pai na terra, que não tem nada de tão especial, é um ser humano como qualquer um outro, a alguém que é onisciente, onipresente, onipotente. Como pode comparar eu a Deus? Não tem como, nenhum de nós. Mas ele põe na mente, se teu pai é ruim, é porque Deus é igualzinho a ele, e ele é igual a Deus. Porque ele é pai também. Então não vale a pena ser filho de Deus, porque você não tem pai, não valeu a pena para o teu pai ter filho, você também. E as pessoas chegam quebradas, né? Muitas vezes a pessoa, ela até tenta buscar Deus, né? Mas por causa disso, talvez ela não consiga se achegar, porque não sabe como se achegar. Né? É como eu falei, eu não sabia como conversar com meu pai, eu não tinha conversa com ele, né? Então é mais ou menos isso. Né? Se você tiver, eu penso assim, se eu tivesse um pai que talvez fosse carinhoso, que conversasse, vamos fazer isso, vamos pescar, e ali a gente conversasse, falasse, mas não, eu nunca tive isso, né? Eu morava na Taquara, não sei quem conhece, e meu pai era feirante, ele trabalhava na Ilha do Governador, lá no final da ilha. Então, nos dias de sábado eu ajudava ele. Eu ia com ele, de madrugada, saía de casa com ele, ia para lá, era chão, e voltava. Mas a gente não dava um pio, não falava nada, porque não tinha o que falar. Entendeu? E a gente vê os filhos implorando
Sim. Um carinho e a presença do pai, né? Mas meu pai foi militar. Você ia para a feira e eu ia para o quartel com meu pai. Olha só. Meu pai tirava serviço de sábado a domingo. Ele saía de casa às 4 da manhã para ir para o quartel, para o exército. E eu saía junto com ele, naquele Fusca que enguiçava mais do que andava. A gente empurrava mais ele do que ficava dentro. E ele só voltava no domingo, por volta do meio-dia. E para mim era uma alegria ir para o quartel, ficar com ele. Não tinha criança, não tinha campo de futebol, não tinha nem televisão na época. Os quartéis eram muito mais pobres que hoje. Não tinha nada. A televisão que tinha era coletiva, lá na guarda, no início ali, onde tem todos os soldados. E via o que eles queriam ver, porque você não tinha direito a mudar canal. E na hora da comida, era aquela comida de Força Armada, de Exército, não era aquele sanduíche da minha mãe, saboroso. Aquele bolinho de fubá, mas tinha uma coisa que era interessante. Meu pai dormia nas horas vagas de serviço e eu dormia ao lado dele. Presença. Isso, na minha memória, é muito fresco, porque eu tinha 6, 7 anos de idade. E era o cheiro de camisa de exército, né? Você tem que dormir fardado, porque tem que levantar toda hora. E do jeito que ele deitava suado, eu deitava do lado dele. Mas para mim era o ápice. Para você ver como o filho implora a presença de Deus. E assim, como o senhor falou, pastor Paulo, sem Jesus é impossível viver toda a essência que Deus quer para a gente, né, em qualquer área. Francisco fala assim, uma coisa legal que ele usa, uma frase, que ele não teve o pai que ele queria, né? Sim. Mas ele pode ser o pai que ele gostaria de ter tido. Isso. Então, Jesus, ele nos dá essa capacidade de ser alguém que você não teve, mas você ser transformado para atuar na vida de alguém. É isso aí. Então, o Francisco sempre foi um pai, ainda é hoje, mesmo uma filha com 29 anos, um pai que ele queria ter sido. Mas ele teve a oportunidade, através de Jesus, de ser esse pai com excelência. De mudar, né? De mudar o paradigma, né? Mudar essa sequência, quebrar essa sequência, que senão vai ser desastrosa também na moça, vida. Isso aí. E ela fala, a referência de marido, eu quero esposa igual meu pai. Meu pai é meu. Ela fala que meu pai é o meu gabarito. Que lindo isso, você. Do mesmo jeito, né, tem muitas moças e muitos moços que não querem casar. Sim. Porque não querem ser nada para ninguém, porque não foram nada para eles. Não viram na vida dos pais. É um espelho muito grande, a paternidade, né? E é um assunto que você falava o dia inteiro, né? Não só o dia inteiro, como é um assunto assim fundamental para o ser humano. Fundamental. Não pode a criança deixar de ter essa referência. É como uma referência materna também. Sim, né? Família, né? Família. Materna. Por isso que o diabo se importa tanto em destruir a família. Exatamente. Né? Você sabe que um dia eu estive com uma moça aconselhando ela, e eu fiz uma brincadeira assim, tentei fazer uma coisa real, surreal com ela. Falei, imagine assim, ela sem pai, muito carente, sem paternidade, e eu falei assim, imagine que Deus viesse aqui agora, abrisse aquela porta e entrasse aqui. O que você teria para dizer para ele? Isso foi tão forte que ela olhou para mim e falou assim, eu diria para ele, seu miserável, porque eu nasci nesta família com esse homem que me detesta. Isso me chocou tanto, faz mais de 20 anos que eu vi isso. Não esqueceu. Não esqueci, porque ela falou com tanta raiva de Deus, porque eu nasci nessa família com esse homem que me detesta, e chamando Deus de miserável. E depois dali ela caiu num choro tão profundo, que foi o próprio Espírito Santo consolando ela, porque ela estava magoada com Deus. Sim. Que não tem nada a ver com culpa. Isso. As pessoas transferem, né? O que você teria para dizer para um pai, Helene, que está abandonando o filho, que hoje quer se divorciar, porque quando se divorcia-se da mulher, também vai embora e deixa os filhos. Divorcia-se de tudo. A gente pensa que a pessoa só se divorcia de uma pessoa, mas ela se divorcia de tudo. Verdade. O que você teria a dizer para um papai que quer deixar hoje o filho, a esposa, ir embora, aventurar algo na vida, porque não deixou Cristo entrar na vida dele? Então, eu posso falar de mim mesma, né? Quando você não cria nenhuma história com o filho, né? Eu não tenho história nenhuma para falar do meu pai. Será que um pai de verdade gostaria de um dia ouvir isso de um filho? Eu não tenho história nenhuma para falar de você. Então, quando esse homem pensa em ir embora por algum motivo,
ele deveria pensar sobre isso. Qual a história que você está deixando com o seu filho? Ele vai ter alguma história para contar de você? E se ele vai contar uma história, qual é essa história? De sucesso ou de abandono, de tristeza, de maus tratos, de ausência? Então, eu acho que é muito forte para um ser humano, alguém falar sobre você é como se você fosse o nada. Acho que é muito forte, né? Sim. Então, para esses pais que estão vivendo nesse tempo, né, de abandono, às vezes eles estão dentro de casa, mas estão ausentes por muito trabalho. Filhos órfãos dentro de casa. Estão muito preocupados com situação financeira, com estudos de filhos, quando, na verdade, os filhos precisam de presença, de palavra, de toque, que faz toda a diferença. E você tem autoridade para isso, viu, Helene? Porque você falou, vou falar de mim mesmo. Exatamente, eu falo da minha história. Não tem uma história para contar do meu pai. Isso é triste. Forte, né? Isso é muito triste, não tem uma história. Graças a Deus eu fui curada, porque Jesus entrou na minha história. Só que você não tem uma história. Se fala assim, Helene, escreve uma história do seu pai. Não tenho. Se eu for contar 2 histórias dele, são tristes, né? Que não vale a pena, mas não tenho história de carinho, de eu te amo, de presença. Não tenho. Então, será que isso, um homem, que é homem, né, de verdade, vai querer ouvir de um filho? Eu não tenho história nenhuma para contar de você? Só que essa história se faz hoje, né? O que você está fazendo com esses filhos hoje? É uma pergunta que eu deixo. O que você está fazendo com seus filhos hoje para que ele conte amanhã sobre você, como pai? Aí a escolha é nossa, né? É isso aí. Fortíssimo, Francisco. Escutar isso da Eliane assim. Eu já escutei muitas coisas, viu, Eliane? Na minha vida. 27 anos ministrando família. Mas assim, com tanta sinceridade. Com verdade, né? E assim, com uma profundidade que eu nunca ouvi. Né? Já ouvi muitas coisas, mas alguém diz, eu não tenho uma história para falar do meu pai. Né? Você fala, gente, eu não tenho história. Você quer não ter história? A gente, quando conversa com algum casal, né, que estão querendo separar, mas é essa história que você quer que seu filho conte? Você está escolhendo isso. Né? Infelizmente, tem gente por aí hoje ainda, né? Tentando fazer com os filhos o que fizeram contigo há muitos anos lá atrás. Mas tem que abrir o coração para Cristo, né? Para Deus, tem que procurar ajuda, tem que ser humilde para bater a porta, assim, procurar ajuda, onde tem alguém falando sobre isso, a igreja. Terapias, as pessoas ainda estão preocupadas, né, de ser tão crente a ponto de não procurar um profissional. Mas se eu não tenho fé, eu procuro um profissional, porque quem construiu o profissional foi o Senhor Jesus. Eu só preciso ser curada. Se eu não for curada pela palavra, pela minha fé, eu vou ser curada pelo profissional que estudou para isso. Até pela fé do outro, né? Porque a Bíblia diz, em vez da fé do amigo, o paralítico foi curado. Ele nem tinha fé para cura. Quem curou ele foi a fé do outro. Então tem hora que a gente tem que ser levado até perto de Jesus para ser curado de verdade, né? E pastor, às vezes a gente trabalha com casais também, às vezes a gente escuta muito, né, as pessoas falarem que a pessoa está querendo se separar, elas costumam dizer que elas têm direito de ser feliz, né? Não, eu tenho direito de ser feliz, né? Mas e os seus filhos? Você não está vendo o direito deles de serem felizes, porque o filho, como nós falamos aqui, são dependentes, né? Eles não são pessoas que escolhem, né, os filhos pequenos, essa coisa toda. Então, ele vai depender das suas atitudes, né? Se você não levar comida para casa, eles vão morrer de fome, não é isso? Exato. Da mesma maneira, no emocional, né? Se você não der carinho, se você não estiver perto, eles vão morrer de fome também, né? Então, as pessoas não pensam isso, né? Nós somos muito egoístas, né? É isso aí, a pessoa diz, eu quero ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Porém, você não tem o direito de ser egoísta. De ser egoísta, isso aí. Você pode ter o direito de ser feliz. Outra pessoa, né? Mas você ser egoísta, não pode ser alguém que nasceu e não pediu para nascer. Foi você que colaborou junto com Deus, então você agora tem que arcar com a responsabilidade. Exatamente. Né? E a essência do evangelho é o contrário do egoísmo, né? É o altruísmo. Né? Eu não penso em mim, mas eu penso nos outros, principalmente no seu filho, né? Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 23, né? E repartindo o pão, ele deu aos discípulos. Sim. Depois comeu. Isso aí. Eva fez o contrário lá atrás. Pegou a fruta, comeu e deu para o marido. Isso aí. Então, assim, toda vez que o egoísmo entra, Satanás está por ali. Está por ali. Derrubando aquela família, aquele casamento,
aquele estabelecimento, aquela igreja. Sim. O egoísmo é uma arma muito poderosa, satânica. Se o senhor me permite falar, nós podemos falar disso, né? Porque nós, há muitos anos atrás, nosso casamento estava destruído, né? E eu sei que foi o diabo que estava destruindo, era o diabo que estava destruindo, né? Então, quem restaurou nosso casamento realmente foi Jesus, porque eu era uma pessoa que não acreditava em Deus, não acreditava em nada disso. Então, eu acreditava no que a ciência podia provar, aquela coisa toda. Então, até um dia que eu tive uma experiência com Deus, né? Uma experiência qual foi? Eu não podia ter filho, mas um amigo que pregava para mim insistentemente, um dia depois, ele já no final, que eu falava para ele, Carlos, por favor, cara, não fala mais desse negócio, isso não existe, negócio de Jesus, de Deus. Aí ele falou assim, tá bom, não existe, então faz o seguinte, você vai comigo na minha igreja e pede uma coisa que você queira muito. Eu lembro como se fosse hoje. E ele vai fazer, ele vai te dar. E eu fui com ele. Falei, tá bom, ó, mas se ele não der, nunca mais tu me fala. Tá bom, eu rasgo a minha Bíblia. Ele falou assim para mim. E eu fui, Deus me deu uma filha que tem 29 anos hoje. E era improvável? Não, era impossível. Os médicos me disseram. Eu fiz tratamento 9 anos. E até hoje eu não posso ter filho. E a minha filha, né? Deus faz as coisas certas para não ter dúvida. É a minha cara, ela, né? Então, para não ter dúvida. Então, Deus fez isso. Depois disso, eu me envolvi com uma pessoa no trabalho e ia me separando. Então, o demônio manifestou na Eliane, na minha casa, uma véspera de Ano Novo. Era dia 31. Então, eu não conhecia, não sabia nada daquilo. E esse mesmo cara que falou para mim foi o que foi comigo, né, na minha casa para orar. E aí foi uma luta, né? Aí o testemunho é grande. Mas é exatamente isso. O diabo falou para mim, eu vou destruir a sua vida, a vida dela, porque aquela lá já está com a vida destruída. Olha. Vou acabar com a vida da sua filha. E assim vai, né? Então, realmente é para destruir a família que ele vem. Entendeu? Eu estou aqui terminando esse episódio com esse casal lindo, Francisco e Eliane, no podcast O Poder da Restauração. Rapaz, é muita emoção. Casal curado, família feliz, muita verdade, muita transparência, experiência de vida. Você que está nos ouvindo, abra seu coração, procure ajuda, procure irmão de oração, de intercessão, procure Cristo, procure Deus. Você tem chance ainda. Se nós temos e tivemos, você também tem. Ok? Eliane, Francisco, muito grato pela vinda de vocês, pelo tempo da graça. Vocês já estão evangelizando aí o país e o planeta através desse podcast. Que bom. Okay? Fazendo mais um trabalho para Deus, para a sala do trono, e que seja revertido para vocês em bênção, em vida com Deus, em saúde. Amém. E ver os filhos dos seus filhos, né? Possa ter sua vida completa na sua filha, e que dê muito certo lá para sua filha em Portugal. Amém. E que Deus abençoe vocês, tá bom? Quando estiver em Portugal, como um pastel de Belém. Pastel de Belém. E lembre-se de nós aqui no Brasil. Tá bom, querido? Nós agradecemos, pastor, por esse tempo, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. E apareça na restauração, viu? Vamos lá, vamos lá. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá.